Olá, bem-vindos ao Giramundo, o podcast onde as ideias giram, as histórias inspiram e os mundos se encontram. Hoje o nosso giro é profundo e começa lá no comecinho da vida. Você já parou para pensar que planejar uma cidade começa com o cuidado com os seus menores cidadãos? Pois é, hoje nós vamos falar da política pública, que trata a infância com a grandeza que ela merece e que mostra que investir na infância fortalece o agora e inova o futuro. Nosso convidado é um velho conhecido meu e um velho jovem conhecido da gestão pública, Tiago Ferrari, coordenador executivo do programa Primeira Infância Campineira, o PIC, que tem colocado Campinas no mapa das boas práticas em desenvolvimento infantil. Advogado de formação, mas com um pezinho em Harvard, um cérebro nas políticas públicas e o coração onde deve estar, nas crianças. O Tiago é aquele gestor que escuta com atenção, articula com clareza e age com estratégia. E, ainda por cima, tem senso de humor, o que torna a nossa conversa ainda mais saborosa. Então, prepare-se para entender por que políticas para a primeira infância não são apenas uma pauta de assistência, mas uma aposta estratégica no futuro do nosso país, com direito à escuta ativa das crianças, integração entre secretarias e um plano que olha para frente com os pés no chão e o olhar na altura dos pequenos. Vamos juntos? Tiago, bem-vindo. Bem-vinda. Depois disso tudo, agora eu sei porque ela pediu para ficar com o lencinho aqui. Eu fico emocionado aqui. Verdade. Obrigado pelas palavras e sempre bem-vindo estar com você. A gente estava relembrando que a primeira entrevista que eu dei há alguns anos atrás, não vou falar muito, senão vou começar a fazer o cálculo da cidade, eu tenho síndrome de Peter Pan, mas a primeira entrevista que eu dei foi com você, na época do Canal 8. E é muito bom estar aqui com você. Obrigado pelo convite, obrigado por dar a oportunidade de a gente falar um pouco sobre a importância da primeira infância. Não, vamos falar bastante. E, assim, é de extrema importância, né, Tiago? É um projeto diferenciado que pegou, né? E que precisa ser distribuído, precisa ser multiplicado, né? E precisa ser divulgado e compartilhado com todo mundo. Quando foi que você percebeu que as crianças tinham mais a ensinar sobre política pública do que certos adultos? Ela faz essas perguntas difíceis, assim, profundas, que a gente tem que raciocinar. E é super complexa essa sua pergunta, mas super pertinente. Eu vejo todos os dias o quanto a gente tem que aprender com as crianças. Eu sempre tive um olhar sensível para as crianças, sempre focado na educação. A gente fala assim, poxa, a gente precisa investir na educação para que a gente possa ter o país do futuro. Era aquele dogma, aquela frasezinha feita, aquele clichê que a gente fala, e a partir daí eu sempre tive como bandeira a educação, priorizar e criar condições para que as pessoas entendam a importância da educação. E, a partir daí, a gente foi se aprofundando nesse assunto. E, quando eu estou na Secretaria de Educação e eu conheço a importância da primeira infância, quando a gente está elaborando o plano da primeira infância, o PIC, a gente começa a refletir no quanto isso tem impacto nas nossas vidas, no quanto é importante a gente ter um olhar diferenciado para as crianças. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que a criança é um sujeito integral de direitos. A gente costuma dizer que a criança é o cidadão do futuro. Não, ela já nasce com direitos, ela já é cidadã, e a gente precisa reconhecer isso. E daí, uma reflexão que eu acho que é importante a gente fazer. A gente tem uma sociedade com extremas desigualdades, onde existem vários grupos vulneráveis que lutam pelos seus direitos, e dentro desses grupos vulneráveis, a criança é o mais vulnerável, porque é uma frase que eu sempre cito: a gente decide por elas, para elas e sem elas, e as nossas decisões impactam nelas. Então, elas não têm voz, né? Elas não têm voz. E quando a gente escuta, a gente aprende o quanto a gente precisa ter esse olhar para o que as crianças dizem. E eu vou citar um exemplo que aconteceu outro dia. Estava lá com as minhas filhas brincando no taquaral, e elas assim, papai, a gente vai explorar aqui um pouco. Ele tem aquela área de
do Taquaral, ali, que tem aquela casinha ali do lado, e elas foram explorar. De repente, volta mais nova, indignada, fala assim, papai, por que o brinquedo das crianças com deficiência não está junto com o das outras crianças? Isso não é justo, foi a palavra dela. E aí eu vi que, dentro da sensibilidade da criança, nós, adultos, no nosso dia a dia, a gente acaba perdendo certo olhar. Eu tenho certeza de que, quando foi feito o projeto pensando da melhor forma possível, da integração, mas essa sensibilidade que tinha um jardim dividindo um do outro, para a criança era injusto. E a criança diz muito sobre isso. E quanto mais a gente dá a oportunidade da criança falar, se expressar, mais a gente aprende. Né? Que bacana, né? Tem um outro exemplo que a gente tem no PIC, que a gente tem. O PIC é um conjunto de políticas públicas que a gente entende que é importante aplicar em Campinas, são 288 propostas, e que a gente entende que, aplicando elas, a gente vai garantir os direitos da criança e o desenvolvimento dessa criança. E aí, do outro lado, a gente tem um plano que foi feito pelas crianças, Campinas que as crianças querem. E aí, dentro dessas falas das crianças, tem algumas coisas que a gente começa a aprender. Quando uma criança fala que o sonho dela é ter um baby alive, a gente fala, pô, peraí, a gente tem que focar no que ela está focada no consumo. O que está oferecendo para essa criança? É só o bem material? A gente está oferecendo outras condições para ela? Ou quando uma criança fala que o que incomoda ela é o escapamento do carro? Aí que você começa a refletir, fala assim, peraí, o escapamento do veículo incomoda a gente. Eu tenho 1,76 m. Agora, imagina uma criança com 70 centímetros, tá 80 centímetros, ela andando, ela está respirando direto. E aí, teve um estudo de uma faculdade em Londres, e ela demonstrou que, na entrada e saída de escola, a poluição é 30% maior do que no centro da cidade. Então, nesse contexto, olha a sensibilidade da criança falando do escapamento, do incômodo e da poluição. Então, são situações que a gente precisa entender, que a gente precisa escutar essas crianças, elas são sujeitos de direitos, e a gente tem que entender que, dentro do contexto histórico, as cidades, se a gente pegar, depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi feita a reconstrução da Europa, e a gente vê como foi construído as cidades, se desenvolveram as cidades sempre colocaram como prioridade o homem em idade produtiva, e ela girando em torno da produção. E aí vários grupos foram se organizando para ter os direitos deles. E hoje a gente vê reflexo ainda hoje, mas os grupos estão se organizando para que eles possam se sentir pertencente à cidade. E as crianças? Quando que a gente deu espaço para escutá-las? Então, a gente vê que a escuta da criança é muito importante. E a gente tem que entender também que as fases de desenvolvimento são fundamentais para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Sim. Você coordena um programa que exige que a cidade pense com a cabeça de um bebê. Me conta, Campinas é uma cidade de colo? Olha, a nossa ideia é fazer com que Campinas seja uma cidade de colo, uma cidade das crianças e para as crianças também. E aí a gente parte de algumas premissas. Primeiro, as pessoas perguntam, mas por que primeira infância? Primeira infância, ela nasce quando a neurociência demonstra que, do 0 aos 6 anos, a gente tem a formação de 80% do cérebro. E aí, dentro dessas janelas de oportunidades, a gente tem que garantir esse desenvolvimento da criança. E o que traz isso de reflexo? Nesses 0 a 6 anos, a gente está construindo diversas... a criança está desenvolvendo diversas formas, desde o aspecto cognitivo até o socioemocional, desde os hábitos de alimentação até o hábito de atividades físicas. Então, para que a criança possa se desenvolver, a gente precisa pensar principalmente nessa fase. Não é que depois não vai se desenvolver, mas essa fase é fundamental. E aí,
através dessa constatação, dessas evidências trazidas pela neurociência, vem um economista no início dos anos 2000 e ele consegue demonstrar o quê? Que a única política pública que traz retorno para a sociedade é investir na primeira infância. E ele diz mais, é a única política pública que quebra ciclo de pobreza. E como que é isso? É que, na primeira infância, a gente está desenvolvendo diversos hábitos. Então, hoje, quando a gente fala na doença que mais mata no mundo, qual que é a causa que mais mata no mundo hoje? Obesidade. E a gente vê hoje que as crianças, pela má alimentação, estão desenvolvendo obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. E como que a gente combate isso? É na primeira infância, quando a gente começa a demonstrar para as famílias, para os cuidadores, que não usa açúcar. A criança não sabe o que é açúcar. Então, ela não conhece. Então, se a gente começa a criar, nessa fase da vida onde ela está construindo os hábitos dela, a gente está evitando que essa criança se torne um adulto doente ou uma criança doente. E, ao mesmo tempo, há 5 anos atrás, a Fiesp ela identificou de que cada 10 jovens demitidos, 90% era em função de conduta e caráter. Aí eles falaram assim, como que a gente resolve esse problema de turnover? E daí é o empresário olhando de forma pragmática, de forma ele vai ter menos prejuízo em decorrência dessa situação. E eles constataram que a única ação que eles poderiam fazer para que pudesse reverter essa situação era investir em primeira infância, que é lá que poderiam estar inseridos os valores, a resiliência, as relações socioemocionais da criança. Ética emocional. Ética. Né? Então, é nessa fase da vida que a gente está construindo, né? Construindo. Então, é por isso que eu me apaixonei e é por isso que a gente quer transformar Campinas e a gente tem lutado todos os dias para que as pessoas entendam e para que as pessoas nos ajudem a construir uma cidade que olha a criança de forma diferente. Bacana. E é uma coisa que você se importa, não é de agora, não é depois que você foi pai. Porque eu lembro, quando você era subprefeito em Barão, que tinha várias ações que você fazia, mas uma que me chamou muito a atenção, que me marcou muito, muito, foi aquela de desenvolver a horta nas escolas. E aí que isso também, além de provocar a interdisciplinaridade, né, com as crianças lá para estudar matemática, biologia, história, o que fosse, tinha a questão ainda da compostagem, que o nosso jardineiro poeta, seu Sebastião, né? Isso. Ele fazia lá a compostagem, ensinava as crianças a compostar. Então, era assim, o ciclo da comida, né, o ciclo dos alimentos, ter a comida plantada por ela, fazer o lanchinho, depois trazer receitas de casa, de chazinho, aquelas receitas de avó e de tudo mais. Então, foi assim, eu acho que foi uma ação assim fantástica, né? Eu acho que foi naquele momento que eu comecei também a desenvolver o interesse por meio ambiente, por essas questões, né, de compostagem, de reciclagem. A gente falava muito disso, né? E não tem, a gente já era velho, né? Mas imagina você colocando esses valores numa criança, né? Como que adulto bacana que ela vai ser, né? Com valores, né, de cuidados, né, com o meio ambiente, com os animais, enfim, com a saúde, com tudo, né, Tiago? Isso essa lembrança assim, tem uma memória afetiva, que aliás foi uma coisa que a gente construiu juntos, que você foi uma das responsáveis para a gente poder ampliar isso, a gente conseguiu colocar em todas as escolas municipais e estaduais. E começou num desafio, né? Era subprefeito e falaram assim, olha, está vindo um kit aí que é para fazer horta comunitária. Então, eu falei, maravilha, vamos fazer. A gente tem 74 bairros e tem vários bairros que a gente precisava. Só que daí eu brinco que ninguém quis, né? Todo mundo queria a salada pronta, né? Temperadinha. E aí eu lembrei da minha infância, que eu comia rabanete porque eu plantava o rabanete. E eu nem sabia dessas questões de neurociência, mas foi intuitivo. E aí a gente começou a aplicar. Na época a gente trabalhava junto, né? Época boa, né?
E foi muito legal quando você lembra que, além da gente implantar nas escolas, tinha um trabalho de sensibilização, que a gente tinha o jardineiro, que era um jardineiro poeta, o seu Sebastião, né? Fantástico. E que envolvia, criava, que ela sensibilizava, e, ao mesmo tempo, teve um trabalho pedagógico, que você bem lembrou. E esse trabalho pedagógico refletiu na diminuição do índice de desnutrição num bairro lá no Village, da região do Village. Que a gente fala, poxa, mas no Village, em Barão Geraldo, Principado, mas tinha. E o centro Principado. que o pessoal fala que é o nosso Principado lá, Barão Geraldo, né? Eu esqueci disso. E aí a gente vê que teve esse impacto. Então, é muito importante. Às vezes, a gente, intuitivamente, a gente fez, e hoje a gente tem uma explicação científica de que realmente é nessa época que a gente está criando hábitos alimentares. E eu acho que... E, assim, a sementinha já estava plantada lá atrás, né? Você vê, mas eu tenho a impressão, eu quase a certeza de que o seu olhar para a primeira infância aumentou muito depois que você se tornou pai, né? Porque aí lógico que você tem, né, um olhar mais apurado em cima das necessidades, né, e daquilo que você quer também de mundo melhor para suas filhas, né? Então... A gente realmente parece clichê, né? Quando a gente fala, isso se torna, mas de verdade, assim, quando você se torna pai, você tem uma série de mudanças. Eu falo assim, hoje eu vou na academia não é por mim, para ter saúde pelas minhas filhas, poder brincar, para poder fazer as coisas com elas, mas a gente começa a ter a sensibilidade do quanto a gente pode impactar na vida das crianças. E quando a gente tem um conhecimento de o quanto tem criança que não tem oportunidades, que não tem acesso, você fala assim, poxa, eu quero que essas crianças tenham as mesmas oportunidades que minhas filhas e que minhas filhas tenham ainda oportunidade ainda mais. A gente vive num mundo onde, eu reforço, as crianças são sempre faladas assim, olha, aquela coisa, cresça e apareça, o dia que você tiver idade, você vai palpitar. E eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Eu vejo assim, o quanto as minhas filhas, eu aprendo com as minhas filhas, e o quanto a gente pode fazer dentro da nossa cidade para que outras crianças tenham acesso, tenham oportunidade. Lília, eu vou falar uma coisa para você. Na época da pandemia, no retorno da pandemia, as crianças da rede municipal de ensino, das regiões mais vulneráveis, elas voltaram com duas características marcantes. Eu brinco, ninguém voltou normal depois da pandemia. Se tiver alguém normal, pode internar, porque esse não é normal. Mas as crianças, elas tiveram duas características nas regiões mais vulneráveis que chamaram muita atenção. Primeiro, elas não sabiam mais correr, que elas ficaram isoladas. Então, elas não tinham espaço para poder, ficavam isoladas, não podiam correr. Mas isso, em 2 semanas, uma semana, voltaram. Mas uma outra coisa que chama atenção, e aí a gente vê a importância que a gente tem e a responsabilidade que a gente tem como sociedade e poder público, é de olhar esse dado. As crianças não estavam comendo. A gente falou, espera aí, a gente tem, se for a melhor alimentação escolar do Brasil, a gente tem uma das melhores, que a gente tem todo o olhar de não ter açúcar, de ter proteína, de ter legume, frutas, verduras. Bem balanceado. Bem balanceado. Cada escola tem nutricionistas responsáveis, então quem tem é alérgica a determinadas comidas ou tem seletividade alimentar, é feito um cardápio diferenciado. Existem os autistas, outras crianças que têm uma diferenciação na alimentação. A gente tem esse olhar mais cuidado, pessoal, né? Mas aí eu fui identificar por que elas não estavam comendo. E sabe por quê? Porque durante a pandemia, essas crianças elas tinham uma alimentação por dia. E geralmente era à noite, e era carboidrato e açúcar. Então, quando elas voltam e têm alimentação, o almoço delas, num horário que não é noturno, e tem uma proteína, a comida não tem açúcar, ela não quer comer. Então, teve que fazer todo um trabalho pedagógico. Nossa, mostrando não sabia disso. Desse impacto. E é muito legal, quando outro dia eu estava lá, teve uma formação das cozinheiras, e a gente foi falar sobre o PIC para as cozinheiras, e foi muito legal quando a gente falou para as cozinheiras que elas não são responsáveis só pela alimentação gostosa e cheirosa. Elas são responsáveis por uma alimentação que vai permitir que a criança tenha um melhor desenvolvimento. E elas são responsáveis muitas vezes pela única alimentação que essas crianças vão ter no dia.
Todo mundo ficou assim, porque às vezes a gente não vê o quanto a gente é responsável nas nossas ações do dia a dia. Então, essas cozinheiras que muitas vezes falam assim, eu estou fazendo a alimentação, elas perceberam a responsabilidade que elas capricha, têm. né? Colocar mais amor, né? Eu falo assim, outro dia eu saí assim, impactado numa conversa que a gente teve sobre trabalho infantil, e eles falaram assim, toda vez que você está dando alguma coisa para uma mãe ou um pai que está com uma criança no semáforo, você está estimulando um trabalho infantil, porque muitas vezes eles usam essas crianças para sensibilizar as pessoas. Aí você fala assim, poxa, eu dava alimento, né? Fala assim, pô, se eu dou alimento, eu estou estimulando, como é que a gente faz? Então, existem canais para a gente poder, e às vezes as pessoas não entendem. Tenho certeza que 90% dos casos que as crianças estão sendo sendo utilizadas assim para sensibilização, a Secretaria de Assistência ela está acompanhando. Elas acompanham isso. Tem a denúncia, tem canais para denúncia, para que elas vão ver, elas vão cobrar dos pais, porque os pais são responsáveis. E não é porque não tem onde deixar. Muitas vezes essas crianças, na maioria das vezes, essas crianças têm a vaga na creche, mas os pais o utilizam para sensibilizar. Então, são coisas que a gente está no nosso dia a dia que a gente acaba não entendendo, mas tem um impacto muito forte para essas crianças, porque o direito da criança é estar na escola. E esse é o grande desafio que a gente teve, que o Dário conseguiu colocar na construção dessas 16 creches, é zerar o número de filas. Agora, o outro desafio é a gente ampliar o horário de atendimento, mas é importante a gente entender que foram construídos passos que a gente teve um histórico de épocas que eram 14 mil crianças fora de creches, dos centros de educação infantil. Então, hoje a gente está zerando isso, que é um direito da criança, e a gente quer ampliar cada vez mais. Sim. Tiago, na prática, esse tal plano da primeira infância campineira, né, por que você acha que ele deveria ser estudado em todas as faculdades do Brasil? Olha, primeiro, quando a gente fala dos impactos do desenvolvimento do ser humano e nessa primeira infância, eu acho que todo mundo deveria ter esse olhar. Eu entendo que, quando a gente está falando em curso de psicologia, na formação do indivíduo, eu acho que é importante eles entenderem que o desenvolvimento dessa criança, ou do adulto que vai ser analisado, tem muito impacto da primeira infância. Hoje a gente vê que já está sendo construído. Mas, por exemplo, numa engenharia, na escola de arquitetura, que muitas vezes não tem isso, mas hoje a gente tem um modelo que é demonstrado através de evidências, que quando você projeta uma cidade, quando você projeta um bairro, quando você projeta um edifício, pensando na inclusão de uma criança com uma média de idade de 95 centímetros, se essa concepção atender essa criança, ela está atendendo a todo mundo. Ela atende o idoso, ela atende as pessoas com deficiência, ela atende todo mundo. Então, a gente tem essa vasta concepção da importância da primeira infância. Por exemplo, no direito, a gente fala da questão dos direitos da criança. O direito da criança é o único artigo dentro da Constituição Federal que inclui como prioridade absoluta. Então, dentre todas as políticas que garantem prioridade, quando tiver uma criança, no artigo 227, ele determina que ela tem prioridade absoluta, ou seja, ela tem prioridade acima das prioridades. Mas o que é isso? Fala assim, às vezes eu dou esse exemplo, o pessoal fica bravo, mas eu falo assim, se tiver uma fila de 200 idosos para vacinar e vem uma mãe com uma criança, ela tem prioridade. Só que a sociedade não entende isso. Se a mãe falar assim, eu tenho prioridade, vão linchar a mãe e o coordenador do centro de saúde, o coordenador do centro de saúde. Então, a sociedade precisa entender isso. E por que tudo isso, e por que isso existe, é porque tem essa justificativa, que para você ter uma ideia, de 0 a 6 anos, cada segundo dentro desse tempo da criança, tem 1 milhão de conexões neurais. É o cérebro se formando. E quando você está nessa construção cerebral,
quando você dá um grito para uma criança, essas conexões elas já até mudam. Então, em vez de você construir, o pessoal usa aquele exemplo, em vez de você construir uma highway, uma avenida limpa, sem sinal, sem semáforo, você começa a construir uma serrinha. E começa, isso vai causar uma dificuldade depois. Não é que ela vai ter problema, mas a gente pode mudar. Tem o caso de Sobral, que eles entenderam que por que eles estavam com o índice de violência aumentando, se eles estavam usando todas as políticas públicas, cuidando disso tudo. E aí, quando eles foram estudar o caso, o que era o resultado disso? É que, na primeira infância, eles precisavam ter um trabalho de dar afeto para essas crianças, que o afeto que essas crianças não estavam recebendo tinha impacto nas relações sociais dela no futuro. Então, eu falo assim, como é que eu vou cobrar da Lili carinho, paciência, amor, se na vida dela toda, desde a primeira infância, ela foi acostumada a dar cotovelada, a enfrentar no grito, no esperneio. Sofrer abuso, né? Sofrer abuso. Então, são uma série de situações que a gente vai sofrendo, que a gente leva para a população e para a sociedade para mostrar, poxa, a gente pode fazer a diferença. Cuidando dessa mãe, cuidando dessa criança, a gente está cuidando de um futuro melhor, de um futuro, de uma sociedade mais justa, menos violenta, mais harmônica. Mas, assim, só para modelar, né, essa conversa, que tem gente que acha que criança é coisa da educação, né? A pedagogia, a psicologia, ali, no máximo, acabou. Ou educação física. Mas o PIC, ele prova que o desenvolvimento infantil é assunto de todo mundo, né? Que vai da saúde ao urbanismo, da economia ao direito e passa por todas as disciplinas. Então, ele é multidisciplinar, né? Ele acaba sendo, por essa razão que você acha que ele deveria ser ensinado nas faculdades, mas assim, em todas, né? Não existe uma disciplina, mas na faculdade de Direito, na engenharia, na arquitetura, na saúde, em todas elas, para ampliar essa visão da primeira infância, né? Me fala uma coisa, a primeira infância vai de 0 a quantos anos? A 6 anos. De 0 a 6. Tá. De 0 a 6. Tem a primeiríssima infância e a primeira infância. E é o que você falou, a gente tem que dar condição e pensar em todos os aspectos dentro da cidade e da sociedade que envolva a criança. Então, quando a criança tem acesso à cultura, os estudos demonstram que ela vai ter uma percepção diferente. Então, a gente tem que levar a cultura para essas crianças. Quando os pais forem comprar algum brinquedo para a criança, levar em consideração, isso daí vai gerar o desenvolvimento para a criança? Isso gera relações, interações entre as crianças? Hoje a gente está vendo a questão da internet. Um mundo isolado, né? Cada um no seu celular. Isolado, e isso tem levado a uma série de situações. Um tempo atrás teve aquela ação de terrorismo nas escolas, lembra? Que ia ter atentado nas escolas. E aí o prefeito Dário ele criou um gabinete de crise. Que falou assim, vamos chamar inteligência da Polícia Militar, Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Federal. Aí, todo mundo monitorando. Aí veio o delegado da Polícia Federal e ele falou assim, a gente nunca pensou em se tratar atos de terrorismo, mas, devido à comoção, a gente tratou como se assim fosse para usar todos os instrumentos que a gente estava disponíveis para que a gente pudesse monitorar tudo. Ele falou assim, 43 dias monitorando, não teve um indício que colocasse qualquer escola, qualquer aluno em risco. Mas ele falou assim, o que a gente viu, o que essas crianças estão acessando na internet é uma loucura. E aí ele fez uma reflexão. Muitos pais não deixam seus filhos sozinhos no centro da cidade. Mas ele falou assim, eu tenho certeza que o centro da cidade é muito menos perigoso do que deixar uma criança na internet. Sem monitoramento. Sem monitoramento. Né? E aí, outro dia, eu estava conversando com uma amiga minha que ela é responsável pelos crimes de pedofilia da Polícia Federal. Ela falou assim, cara,
Tiago, é impressionante. Esses criminosos, eles entram nesses joguinhos como criança, criam uma relação na criança de confiança, e aí eles começam, tudo planejado, e a hora que vê, eles estão fazendo as barbaridades que não tenho nem coragem de falar aqui. Então, são situações que a gente precisa levar em conhecimento da sociedade. Eu sou de uma geração que a gente achava que deixar a criança na tela a gente está estimulando. E hoje a gente está vendo que esses estímulos são todos maléficos. Tanto é que a gente tem falado que quando a gente deixa a criança em contato com a natureza, que é uma das coisas que a gente vem buscando, que é retroceder e ter esse contato com a natureza, a gente foi verificado duas coisas. Primeiro, que aquela agitação da criança, ela diminui, ela se reconecta. Então, ela vai. E muitas das crianças que são problemas nas escolas, que falam assim, tem déficit de atenção, não para, quando colocado em contato na natureza, para brincar na natureza com coisas desconstruídas, essas crianças que são os problemas são os líderes naturais. Então, a gente está tornando uma série de líderes com remédio, com problema, está achando que eles estão conseguindo. E não é que as outras não são, porque cada um tem uma função. Dê-lhe Ritalina. Dê Ritalina, dê calmante, mas essa criança está agitada por quê? Porque ela tem energia. A gente tem um filósofo que ele fala assim, o Frato, Francesco Tonucci, ele fala assim, o que uma criança de 2, 3, 4 anos sabe fazer? É correr, falar, brincar. Aí a gente coloca numa escola, pede para ela ficar quietinha, sentadinha e ouvindo. Então, a gente está indo contra a natureza. Então, a gente tem que refletir e eu costumo dizer, a gente não está investindo no futuro. Toda criança tem um pai, tem uma mãe, tem uma avó que cuida, tem um tio. E todo tio, toda tia, todo pai, principalmente mãe, quando vê sua criança sendo cuidada, reflete nele, muda. Então, eu até falo assim, a gente não está investindo no futuro. A gente cuidar da criança hoje, a gente está transformando numa sociedade melhor. E eu lembro, na época que eu era subprefeito, com a horta nas escolas, você lembrou? Agora me veio isso. Uma vez eu cheguei lá no Agostinho Pátaro e veio um senhor e falou assim, Tiago, caí num buraco na estrada da roda, era um domingo, assim, num domingo à noite, e minha vontade de te ligar e te xingar. Mas daí eu lembrei de tudo que vocês fazem aqui na escola da minha neta. Olha. Que era, e o que era? Era justamente horta nas escolas e tinha compostagem, né, que eles levavam. Então, ele falou assim, então você está com crédito, mas vai arrumar um buraco. Então, mas você vê que uma forma explosiva que ele ia ter, ele falou assim, peraí, está cuidando da minha neta, está fazendo alguma coisa, eu vou reclamar com ele, mas eu vou reclamar de outra forma. Então, a gente vai mudando essa forma do olhar, essas relações dentro da sociedade. Eu lembro de outra coisa também, dessa época, que você mesmo uma vez falou, que era importante investir. A gente tinha um programa também de levar as crianças na INDEC, fazer aqueles negócios de andar de carro, saber onde parar, para não parar, e tudo mais. E aí você falava que era importante a criança aprender, porque é ela que vai cobrar o pai. O pai aprende porque o filho cobra. Pai, não para aqui, é proibido, olha a placa, não para assim, ou não corre. Né? Essa história foi até engraçado, porque, eu não sei se você lembra, foi um colégio particular lá de Barão, e era uma bagunça lá, né? E era um xingando o outro, daí veio a coordenação do colégio e falou assim, Tiago, precisa sinalizar. Eu falei, não, vamos sinalizar. Falei com o INDEC, vamos sinalizar. Aí sinalizou, eles falaram assim, agora você manda os amarelinhos multar. Eu falei, o quê? Vai mandar multar e vamos xingar. Daí falou que eu só fiz isso porque era para multar, né? Eu falei assim, vamos educar, né? Isso, e a gente fez. Né? Eu até nem lembrava que tinha a cidade, a primeira cidade que a gente colocou lá na frente, né? E foi muito legal que o resultado foi desses diretores depois falando assim, Tiago, foi muito legal o feedback, porque os pais falaram assim, não, agora meu filho falou assim, aqui é vaga de gestante, fila dupla não pode. Só vaga de idoso, pelo amor de Deus, que vergonha. Então, e a gente cobrado pelos nossos filhos, a gente fica quietinho, né? A gente obedece. Não, mas, nossa... Agora, vai você falar para mim ou eu falar para você? Então, são situações que eu acho que a gente aprende muito com as crianças, e as crianças têm muito a ensinar,
e muito a fazer com que a nossa sociedade seja melhor. Eu falo assim, eu acredito nisso. Eu falo assim, eu olho para minhas filhas e falo assim, eu quero um mundo melhor para elas, Nossa, com mas eu quero um mundo melhor para as crianças Pra e todo para os mundo, né? pais, para as Sim. mães, para os cuidadores das crianças. Sim. Porque a gente vive um mundo que é isolado, é egoísta. Hoje eu estava falando sobre o Maio Furtacor, que é sobre a saúde da mulher. E aí a gente pega algumas regiões que 50% são mães solos. E quando a gente pega uma criança com deficiência, sabe qual que é o índice de mãe solo? 80%. Sim. Então, de cada 10 mães... 2 pais dão no pé. Não, 2 ficam. Dois ficam. ficam. 8 dão no pé. 8 dão no pé e não querem nem saber. E não é, toda a sociedade. Não é classe alta, não é classe baixa. É toda a sociedade. É geral. Então, são coisas que a gente tem que refletir. Imagina a angústia dessa mulher, porque eu falo assim, eu como pai, a minha maior angústia na vida, sabe o que é? O futuro das minhas filhas. Claro. O que a gente fala assim? Pô, a gente quer as nossas filhas com saúde mental, e com encaminhamento, né? Com encaminhada. Então, o Doni estava aqui, para falar o nome, o Doni estava aqui e falou assim, minha filha está encaminhada. Eu falei, graças a Deus, eu quero chegar com as minhas, isso daí. Então, são as nossas angústias. E quando a gente vê que os nossos filhos, ou alguém da nossa família, alguma criança é cuidada, muda. Fala assim, não tem lugar que não tem quem não se sensibilize com as crianças. Tirando os doentes, mas não tem quem não se sensibilize. Com certeza, né? Viu, o PIC já coleciona assim boas práticas e muitas conquistas também, né? Qual ação você guarda no coração como falando assim, nossa, esse dia foi top? Olha, são grandes desafios, porque eu falo assim, a gente está em todos os lugares, assim, mas eu acho que o que mais uma das coisas, tem várias coisas, assim, se eu falar que é mais, mas tem uma coisa que, para mim, é muito simbólico, quando o prefeito criou o Comitê das Crianças. Nesse Comitê das Crianças, onde tem as crianças que representam as 6 regiões da cidade, essas crianças elas tomam posse, o prefeito dá posse para elas, a gente faz um trabalho de mostrando para elas que elas fazem parte de um todo e que elas têm direitos, mas elas têm responsabilidades também. E, para mim, o que é mais gostoso é quando a gente vê o orgulho e o empenho dessas crianças, até emociono, que elas falam dentro nas escolas delas, as escolas elas nos procuram, falando que querem entender e querem participar. Legal, né? E quando a gente vê os pais, porque muitas dessas crianças foram lá inscritas pelos pais, que era um anseio dos pais. E quando eles veem que eles têm que reconhecer que eles têm que dar protagonismo para essas crianças estão tendo protagonismo e que eles têm que ficar quietinhos, assim, que elas vão falar do que elas veem e não do que você quer que elas falem. É muito legal o retorno, é muito legal o feedback, é muito simbólico a gente mostrar que tem crianças e elas têm direitos e dentro, eu vou reforçar. E elas têm voz lá, e elas têm que ter voz, a gente tem que escutar. Às vezes vai falar que quer água, que quer uma casinha de chocolate, mas faz parte da imaginação dela. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ter algumas percepções que a gente precisa entender. Sim. E eu falo mais uma vez, todos os dias a gente toma decisões, seja no poder público, seja dentro das nossas casas, que impactam na vida das crianças, que impactam nelas. E, muitas vezes, a gente não custa escutar, ter um olhar para elas. Que só de escutar e explicar para elas por que não vai ser, é importante. E eu tenho certeza que quando a gente mostra que, dentre os mais vulneráveis, a maior vulnerabilidade é a da criança, porque a gente nunca dá voz para elas e a gente decide por elas, para elas e sem elas, isso tem um impacto muito forte e a gente precisa refletir sobre isso. Não é transferir responsabilidade. As responsabilidades são nossas na criação, na educação, no cuidar dessa criança. Mas também é responsabilidade nossa mostrar para essas crianças que elas têm voz, que elas têm direitos e que elas têm opinião e que elas têm vontades e se essas vontades são possíveis ou não são possíveis e por que não são. E uma dificuldade, assim, um dia que você ficou frustrado por não poder ou convencer alguém, ou colocar uma ideia, ou
colocar em prática uma ação que você quisesse? Teve algum dia assim? Olha, são vários dias. A maioria dos dias são assim. Em primeiro lugar, a gente enfrenta uma estrutura de administração pública. No Brasil, a administração pública ela é extremamente setorizada e hierarquizada. E a gente está falando de um plano que atende todas as secretarias. Então, eu estou no gabinete do prefeito, mas a gente vai conversando. Tem braço em todas as secretarias. Em todos os lugares, na Secretaria claro. de Agricultura. Então, muitas vezes a gente vê que não é ainda uma prioridade na agenda da sociedade. No geral. No né? geral. Então, a gente fala, tem que ter esse convencimento. Ainda está setorizada. Está né? setorizado. Coisa de criança é educação, pedagogia. Isso, é sempre ali. Tiago, você está na educação, né? Não estou na educação, mas fala o que sempre. Mas é importante que a gente entenda que muitas vezes essa omissão nossa, ou a gente não colocar a criança como prioridade, a gente vai ter reflexo. E tem muita coisa que muitos dias a gente fala assim, poxa, podia ser prioridade isso em vez disso. A gente entende que é uma mudança de comportamento, é uma transformação. Leva tempo, né? Eu falo que tem uma frase que se usava muito, que era quem pariu Mateus, que o embale. Então, Mateus é responsabilidade da mãe dele, ela que cuida. O pai nem se falava, vira, nem né? se falava. E aí eu falo assim, a gente precisa refletir e entender que a mãe do Mateus está grávida, é responsabilidade nossa. Cuidar da mãe do Mateus, cuidar do Mateus e cuidar de quem cuida do Mateus. E fazendo isso por quê? Porque isso vai refletir numa sociedade melhor para todo mundo. Não adianta a pessoa... Lembro que quando eu comecei lá na associação em Barão Geraldo, aí o pessoal falava dos condomínios, falava assim, tem que emancipar Barão... o pessoal de Barão precisa emancipar. Eu falei assim, se a gente pensar assim, daqui a pouco a gente emancipa Barão, e aí a gente emancipa os condomínios de Barão Geraldo, e a gente vai se isolando cada vez mais. A gente tem que entender que a gente faz parte de um todo, e que não adianta a gente se fechar num condomínio se a gente não cuidar do resto. Que não resolve. Não resolve, resto, não é resolve. isso. Não é com violência, não é pedindo com polícia. Eu comecei minha vida pública com o meu irmão sofrendo sequestro relâmpago. Eu falei, quer saber? Em vez de eu ficar em casa reclamando, eu vou tentar fazer alguma coisa. E a minha percepção era, eu quero esses policiais na rua, tem que enfrentar o bandido. E na minha transformação e na minha evolução e no meu amadurecimento, eu entendi que não é colocando o policial na rua, não é enfrentando violência com violência. É assim a gente dando oportunidade para as pessoas. Sim. A gente vai ter gente que vai querer fazer coisa errada, vai ter gente que vai ter todas as oportunidades do mundo, vai existir. Né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Então, é o que eu falo. Eu já estive em vários lugares. Eu fui vereador, fui subprefeito, fui presidente de uma fundação que dava do meio ambiente aqui, e não teve lugar que eu encontrei propósito que eu me apaixonasse mais do que esse. Porque eu sei que traz reflexo, eu sei que traz mudança. É o único projeto público, social, que vai trazer, que vai dar retorno, que você vai ver lá na frente o resultado. Né? Vai, e é isso. Se a gente quer uma sociedade melhor, realmente, a gente tem que lutar por isso. Sim. Só que a gente tem que mudar. Uma vez uma promotora falou assim, o problema é que a gente trata a criança como objeto, e a gente precisa mudar isso. A gente precisa ter esse olhar de que o pouco que eu posso fazer como cidadão pode ser muito na vida de uma família. A gente tem um projeto que chama Selo Empresa Amiga da Primeira Infância. Uhum. Quando eu propus, as pessoas falaram assim, poxa, que isso, vai trazer mais encargo, mais né? encargo para o empresário. Eu falei É. assim, não, a gente vai mostrar as empresas que têm esse olhar para a cultura da primeira infância. E, para nossa surpresa, as empresas ligavam e falavam assim, eu tenho. Então, quando a gente foi fazer a entrega, veio o presidente da Samsung, da BID, Grupo EPTV, e a gente também premiou empresas pequenas, academia de bairro,
que tinha um espaço para criança, para que espaço kids, para a mãe poder ir lá, exatamente. E aí a gente vai falar da saúde mental da mãe. Ela está proporcionando um cuidado para a mãe tá poder se cuidar. nisso, Exatamente. Então, isso é uma responsabilidade de todos. Sim. E isso traz um reflexo, porque daí, quando as empresas entenderam isso, o empresário olha o lucro. Mas o que eles identificaram? Primeiro, a empresa que tem esse olhar, esse cuidado com o colaborador dela, a imagem dela para fora Sim, é melhor. Só que eles identificaram o seguinte, que esse cuidado com o colaborador tem um reflexo na empresa inteira. Na produção, né? As pessoas, o turnover diminui, e aí o índice de colaboração e cooperação aumentou. E teve uma empresa que falou assim, a gente fez uma coisa simples. Tinha uma menina grávida e a gente deixava uma maçã na mesa dela todos os dias. Não se esqueça de alimentar porque você está carregando outra pessoa, outro serzinho. E deixava todos os dias. No final do ano, foram fazer uma avaliação do que era positivo na empresa, eles fizeram um monte de investimento, uma série de coisas. E sabe o que foi? O que os funcionários falavam de outros setores que nem presenciaram isso? O cuidado que tiveram com a fulana e que demonstrou que eles olham para o ser humano. Olha. Então, olha o impacto que tem isso. Então, a gente está falando de um olhar que sensibiliza as pessoas. É um mundo possível, né, Tiago? É possível. Muitas vezes as pessoas falam, está distante. Não, é possível. Às vezes a gente tem um colaborador na nossa casa e que ele está angustiado com relação a uma situação da família. Pô, fala assim, vai cuidar, eu me viro aqui. Saber abrir mão. Esse alívio é muito importante. Eu tive uma situação em que tinha um senhor que o filho dele estava com leucemia. E ele pediu licença para cuidar da filha, pediu todas as licenças possíveis, a filha estava ruim e não tinha mais férias, não tinha mais licença que ele tinha direito. Aí eu reuni o pessoal e falei assim, gente, a gente precisa entender que a gente precisa acolher essa pessoa. Falei assim, faz o trabalho de home office, tal, faz as coisas, cuida. Essa pessoa começou a chorar, agradecer a todo mundo, que todo mundo entendeu o lado dele. Deu 20 dias a filha faleceu. Ai, que dor. Mas porque ele queria pedir embora, ele tal. Teve qualidade o tempo, né, com ela, então teve o tempo isso com não tem ela preço, né? e foi acolhido, porque nessa hora é o que eu falo, a maior angústia de um pai, de uma mãe, é com relação aos filhos. E então a gente precisa ter esse olhar. E as pessoas precisam entender que a realidade da maioria das pessoas que está ouvindo esse podcast é muito diferente da realidade que a gente tem em Campinas, em outras situações, onde a pessoa não tem acesso a nada. Sim. A pessoa vive, é uma mãe que o marido abandonou, que ela não tem... a criança fica sozinha porque não tem habitação, ou sai ela, da escola, mas não tem quem cuide. Ou ela não pode trabalhar o tempo inteiro, ou ela perdeu o emprego. Não, é punk, ela perdeu o emprego. E a gente tem que entender. Outro dia, as pessoas falaram assim, tem que estender licença paternidade para 6 meses. Aí foram fazer uma pesquisa, 99% dos homens falaram, mas 6 meses? A hora que eu voltar, eu não vou valer nada. Eu vou perder meu emprego. Só que você já parou para pensar que essa é uma realidade da mulher. E que muitas mulheres ficam grávidas porque depois de ficarem perdem o emprego depois de ficarem grávidas. Então a gente precisa começar a se colocar no lugar do outro, precisa começar a entender, precisa compreender o papel de cada um. Eu falei assim, eu fui criado por mãe, por vó, eu brinco assim, eu falava assim, eu sou desconstruído. Pô, até eu entender que eu não sou ajudante, eu sou responsável, foi um processo. Eu falei assim, nossa, eu achava que eu estava ajudando. Não, eu sou responsável. E mesmo assim, por mais que a gente tente, a mulher ela tem esse lado que ela abraça. O homem, a hora que pensa 2 vezes, a mulher já fez. Foi, né? E, ao mesmo tempo, tem uma outra situação. A gente precisa deixar o pai ser pai. Que a mulher também tem um olhar de superproteção. E o pai, às vezes, quer fazer algumas coisas que, para a mulher, pode ser perigoso. Mas faz parte do desenvolvimento. O papel do pai
no desenvolvimento da criança é muito importante. É botar o filho em risco. Mas isso vai fazer ele enfrentar. Vai fazer parte, né? E a ausência do pai, ele tem que assumir essa responsabilidade. A ausência do pai vai trazer reflexo muito forte para essa criança. E a gente vê que, às vezes, o pai brigou com a mãe e vira as costas para a criança. E não tem nada que ver uma coisa com a outra. Para atingir a mãe. E isso tem um reflexo muito forte no desenvolvimento dessa criança. Nossa, e daí, quanta alienação parental tem por aí, né, Tiago, que a gente vê, né, também. Fala uma coisa para mim. Você, nessa sua trajetória, você tem alguma frase de alguma criança assim que te impactou, que você tem ouvido e que tenha te impactado de uma forma assim, positiva, mesmo que tenha sido engraçada, né, de outra forma seja um meme, mas que te impactou, né, por essa... Olha, tem uma palavrinha que está embutida em todas as crianças, desde as minhas filhas, qualquer criança, é o senso do justo. Isso não é justo. Esse não é justo diz muita coisa. Então, quando uma criança fala isso não é justo, para pensar e refletir. Às vezes o não justo para ela é uma coisa que a gente está falando assim, você não pode fazer por isso. Mas quando ela fala não é justo, reflita e explique para ela por que é justo ela não ter o que ela entende que não é justo. Entendi. E uma outra coisa que eu vejo nas crianças assim é a sinceridade delas. Elas têm uma sinceridade desde do olhar até na fala. E eu lembro outro dia, eu recebi uma mensagem do menino autista, Matheus. Aí o Matheus falou assim, Tiago, vem aqui na minha escola porque eu estou com um problema, eu tenho seletividade alimentar, eu não estou conseguindo me alimentar direito, que não sei o que lá. Aí eu fui lá ver na Secretaria de Educação, falei, não, Tiago, a gente tem um cardápio, a gente vai mostrar para ele e tal. Aí a gente fez toda essa construção e tal. E o Matheus falou, agora tá bom. Eu falei, então eu vou visitar a escola, né? Então eu entrei na cozinha e eu falei assim, Matheus, vamos aqui comigo. Eu falei, Matheus, conta aqui para mim como é que era antes. Eu disse, não, é que antes de vir a nutricionista aqui, porque eu tenho seletividade alimentar e tem alguns alimentos que eu não como, e agora estou vendo um cardápio que eu como, mas antes de vir aqui, eu passava fome. Eu falei, não, Matheus, não fala. Então, até brinquei, ele caiu na risada também. Né? Falei, isso aí não vamos falar. Então, são as sutilezas, porque, na verdade, ele passava fome. Ele não queria, ele não comia, e eu tinha uma outra situação dentro da escola. Ele não tinha entendido que não era o que ele queria comer no dia. Era assim, todo o cardápio que ele podia tinha ali. Então, ele comia arroz com feijão, mas ele comia macarrão. Só que era dia de arroz com feijão, ele não podia querer macarrão. Então, ele tinha que entender. Então, tem todo esse processo, esse trabalho. Mas a gente vê na sinceridade das crianças, a gente passa cada uma assim que a gente fala assim, nossa, que tapa na cara, ou às vezes está com vontade de rir da situação, mas não pode. Mas não pode decorrer dos adultos que estão do lado, né? Porque geralmente ela está falando para o adulto alguma situação que é importante. Mas a gente vê também, quando você falou, para mim marcou muito uma imagem, e daí teve uma fala do vice-prefeito Vandão de Almeida, que quando a gente fez o Volta às Aulas, e a gente, na abertura, a gente colocou, o prefeito não estava, então foi o vice-prefeito que estava representando o prefeito Vandão, e a gente fez a abertura com a Secretaria de Educação, a gente falou um pouco do PIC, e foi um representante do Comitê das Crianças falar. E o Vandão fez uma fala que me marcou bastante. Ele falou assim, eu aqui na frente, tem mais de 5.000 pessoas, eu fiquei nervoso, mas eu fiquei admirado com a desenvoltura, falou para a menina, que você falou na frente de todo mundo sobre a importância do Comitê das Crianças e sobre a importância de ouvir as crianças. E foi uma fala natural, foi uma fala, não foi decorada, e foi muito impactante. A gente vê que uma pessoa, a gente, que eu estou acostumado a falar em público, a gente fica nervoso, a gente pensa, aí coloca uma criança, no caso ela tinha 12 anos,
e ela falou com uma desenvoltura e falou coisas tão impactantes, a gente fala assim, poxa, a gente precisa repensar. Porque hoje eu ouvi um meme que tem gente levando o Baby Reborn para o hospital. Ai. E aí me falaram o seguinte, não, já tem médico de Baby Reborn. Psicóloga. Então, eu acho que é importante a gente refletir o que a gente quer. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Então, e a minha preocupação é que a gente normalize isso. Enquanto isso, a gente, em detrimento... Deixa o que é importante. Né? O que é de verdade, né? Então, o que é real. Tem muita gente gastando com fralda de Baby Reborn que poderia estar colaborando com muitas mães que não têm isso. Eu tenho certeza que se ela fosse procurar uma mãe que está precisando, qualquer pessoa pode indicar uma mãe que esteja precisando, ela ia ter uma criança de verdade e ela poderia ser madrinha e ser um instrumento de transformação social dessa criança. Exato. Então, é essa sociedade. Que sociedade a gente quer? É para refletir sobre isso. É para refletir sobre isso, né? Tiago, nosso tempo esgotou, né? A gente falou demais, ficou um monte de pergunta para trás, mas assim, eu ainda quero aproveitar e falar para você que está nos assistindo, deixe o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque além da gente divulgar e multiplicar essa ação, né, que é o PIC, esse projeto da primeira infância em Campinas, mais pessoas precisam entender, conhecer e para até colaborar também e levar para mais pessoas e assim por diante. Mas também o seu like no nosso podcast é muito importante porque nos dá relevância e a gente é distribuído, compartilhado para mais pessoas e isso faz o nosso canal crescer também. Mas antes de finalizar, eu queria finalizar com afeto. Eu queria perguntar para você que cidade você gostaria que uma criança de hoje encontrasse daqui a 30 anos? Eu gostaria de encontrar uma cidade onde essas crianças pudessem ter lugar para brincar, pudessem ter segurança, que elas pudessem ter todos o afeto que é possível, que elas não precisassem ficar isoladas dentro de casas, dentro de telas, e que elas pudessem ser crianças. Então, a gente tem que repensar em algumas coisas. A gente vê que a gente está isolado, a gente vê youtuber com 6 anos de idade, a gente vê as crianças isoladas em telas, a gente vê o nosso medo de deixar as crianças em alguns lugares, mas o principal, meu sonho é que todas as crianças tenham oportunidade para ser crianças, para serem felizes, para poder ter infância. Eu acho que se a gente permitir que as crianças tenham infância, a gente vai ter um mundo melhor. E enquanto a gente não permitir, a gente estiver deixando elas isoladas, porque quando a gente coloca uma criança numa tela, ela fica abduzida. Tem até uma pesquisa que mostra que tem um bebê e ele sem tela era uma televisão. Ela via o cachorro passar, ela via um barulho da mãe jogando alguma coisa, ela ficava atenta, ela ouvia a mãe chamar. E aí a mãe liga a televisão, o cachorro passa, ela não olha, a mãe chama, ela não atende. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter esse olhar. E tem a primeira citação sobre crianças que a gente tem, assim, de uma cidade e criança, relação de cidade e criança que a gente tem no mundo, é na Bíblia, onde eu não lembro qual é o profeta, mas ele fala assim, que essa cidade prospere e que as crianças estejam nas praças. Eu acho que isso é o que a gente quer, a nossa cidade cheia de criança nas praças. Isso reflete, né? Bom, eu só tenho a agradecer, então, a sua presença, atender o meu convite, vir aqui falar do PIC. E, quando você quiser voltar para falar mais coisas ou trazer alguma informação diferenciada, alguma ação que vocês estejam fazendo, fique à vontade, a casa é sua. Eu queria agradecer e dar os parabéns. Pessoal, eu conheço ela faz mais de 20 anos. Ela estava nascendo, eu já tinha um aninho. Tá. Mas eu acho que são pessoas como você que transformam. Eu acompanho sua trajetória, eu vejo o quanto você é proativa e sempre buscando ações que possam transformar e fazer o bem.
Então, você é uma pessoa que poderia estar em casa, poderia estar quieta, poderia ter vida de madame muitas vezes, ter um marido médico aí, mas que sempre se propôs a fazer as coisas, sempre se propôs a tentar construir situações que pudessem transformar a sociedade. Isso é dom, isso é um chamado, isso é uma vocação. É uma responsabilidade. Então, e é uma responsabilidade. Que você continue sendo assim, vou vir quantas vezes quiser. Gostaria também de parabenizar, eu tive a oportunidade de parabenizar o Doni pessoalmente, mas principalmente pela forma como vocês têm conduzido o jornalismo, pela forma séria e principalmente pela forma propositiva. Eu acho que o jornalismo, eu brinco, mas é verdade, ele é o primeiro poder. E a gente viu esse poder sendo distorcidos com as fake news e com as notícias tendenciosas. E quando a gente constrói um canal de comunicação e de informação onde o jornalismo é pautado na ética, é pautado na verdade, é pautado em olhar os dois lados, a gente está construindo informações para que as pessoas possam ter discernimento, possam julgar e que a nossa sociedade possa evoluir. Então, parabéns pelo grupo Obrigada. Que vocês participam, que vocês fazem, porque eu tenho certeza que vocês têm feito a diferença na nossa cidade de Campinas. Obrigada, Tiago. E assim, como em homenagem ao novo Papa, né, que Habemus Papam, aqui o nosso conteúdo é fumacinha branca sempre. Exatamente, exatamente. E você fica aí, aguarde o nosso próximo giro e até lá a gente se encontra.